Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, amigos e amigas, essa é a Entrevista Primaz. Eu sou Luiz Loureiro, jornalista responsável pela Agência Primaz de Comunicação, e hoje vamos conversar com Danilo Brito, secretário de Saúde de Mariana. Participam comigo os jornalistas Luiz Pereira e Marcelo Sena, e também a estagiária Mariana Paz, aluna do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Nosso entrevistado, Danilo Brito, como já dissemos, é o titular da Secretaria Municipal de Saúde desde 2016 e também coordenador do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde da Covid-19 em Mariana. Danilo é bacharel em Ciências Contábeis pela FACO, de Ponte Nova, Faculdade de Ciências Contábeis, e pós-graduando em Controladoria pela Unis, em Varginha. Ele iniciou sua vida pública em 2001, no município de Mariana, onde permaneceu até o ano de 2009. Atuou como secretário de Planejamento e Gestão em Conselheiro Lafayette de 2009 a 2012 e retornou a Mariana em 2013, quando exerceu também o cargo de secretário de Planejamento por quase 3 anos. Olá, Danilo. Obrigado por aceitar o convite da Agência Primaz de Comunicação. É um prazer estar aqui novamente. É um momento importante onde estamos atravessando essa pandemia e Mariana, com as suas particularidades, né? Não é fácil administrar essa cidade, é uma cidade que eu gosto muito, mas é uma cidade difícil de administrar, ainda mais numa pandemia e num período eleitoral. Dizer que estamos aqui, Luiz, para estar respondendo aí as perguntas aí, e dizer que nós temos o compromisso aqui com a verdade. Nós não temos compromisso também com erros, nós temos compromisso com a verdade e assim nós faremos até o dia que eu tiver à frente à pasta. Obrigado, Danilo. Então nós vamos começar com questões, digamos, mais gerais e depois a gente passa para alguns assuntos específicos. A minha primeira pergunta é sobre a política de utilização de testes rápidos que foi adotada pelo comitê local aqui em Mariana. Quando e por que essa política foi adotada? Luiz, Mariana, no início da pandemia, nós estávamos tendo muita dificuldade em relação aos resultados da FUNED, que são os exames PCR, que até então era o único caminho, o único meio que Mariana tinha. Algumas cidades ainda adotam o sistema da FUNED. E eu sou uma pessoa muito técnica, apesar de não ser da área da saúde, mas eu sou uma pessoa que gosta de buscar ferramentas diferentes para poder resolver o processo. E assim nos foi apresentado o teste rápido. Nós criamos um protocolo de utilização desses testes rápidos e implementamos no município de Mariana essa política de teste rápido, porque nós sabemos e nós entendemos que, à medida que nós conseguimos testar a maior parte dessa população e for rápido, o isolamento dessas pessoas que estariam transmitindo evitaria essa contaminação. Então, no início, estava demorando de 10 a 15 dias, chegou a demorar 20 dias a liberação de um resultado pela FUNED, né? Dizer que o sistema da FUNED e o teste rápido, eles se complementam. Quando as pessoas têm o sintoma até o 4º dia, é feito via PCR. Aqui, sendo objetivo, é a coleta que é feita pelo nariz com o cotonete e também pela garganta, e encaminha para a FUNED, que fica na cidade de Belo Horizonte. Só que, onde nós vimos essa vantagem de fazer o teste rápido? Primeiro que o próprio nome já disse, né? Teste rápido. Com 20 minutos, a gente já tem esse resultado dos testes. E quando Mariana aplicou esse formato, cresceu bastante os nossos números, né? E fato é também que continuamos nessa linha e, inclusive, começamos a exigir às grandes empresas mineradoras da região, a Fundação Renova, também esse teste rápido. Daí um aumento muito grande na cidade de Mariana. E as outras cidades na região, né, Luiz, o pessoal sabe aí o que nós estamos falando, que quando começaram também a implementar o teste rápido,
começou a descobrir vários casos, né? Então, nós não temos que esconder esses casos, vamos procurar, sim, testar o máximo de pacientes possíveis, seja através de PCR ou seja através do teste rápido. Qual que é a diferença do teste rápido para o PCR? Se a gente fizer depois do 14º dia, se a pessoa não tiver com a carga viral presente, que é o IgM, ela pode testar lá na frente o IgG. Isso significa que essa pessoa criou um anticorpos e no momento anterior a esse exame, né? O IgG, nós sabemos que a pessoa cria aí a imunidade e não tem nada comprovado ainda que a pessoa foi recontaminada, né? Teve outra contaminação. O que aconteceu na China foi uma história de uma situação que foi mal curada, né? Então, por isso que nós optamos e nós estamos buscando, sim, uma realização de teste em massa no município de Mariana, porque a gente testando e descobrindo nessa população, o isolamento ele é mais eficaz. Ok, Danilo. Eu vou chamar agora o meu colega jornalista Luiz Pereira, colaborador da Agência Primária de Comunicação, e que também tem algumas perguntas a você. Danilo, boa tarde. A gente acompanhando, né, as declarações, boletins oficiais da região, da microrregião de saúde, que é Mariana, Ouro Preto e Itabirito, né, a gente vê uma diferença de metodologia na hora de comunicar as ocorrências dos contágios, né, nessas 3 cidades, né. Todas as 3 administrações alegam que cumprem os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias. E tem uma questão também que foi no dia 13 de maio que Itabirito começou a comunicar explicitamente a realização de teste rápido, né? E aí, no caso, foi com resultado negativo. E, enquanto isso, 104 casos aguardavam o resultado dos exames da FUNED, né? O caso de Itabirito. Sábado, foi informado 15 casos negativos e 4 casos positivos em Ouro Preto, né? E a primeira menção teste rápido foi feito no dia 20, né, com aquele caso de uma menina que estava que retornou de Lavras e procurou um laboratório. Ouro Preto afirma ter 4.000 testes rápidos, mas não especificou desde quando ou qual que é a metodologia da utilização. Né? Então, essa pergunta é mais assim, gostaria de saber um comentário do secretário sobre essas diferenças de metodologia e como você vê essas manifestações muito presentes recentemente nas redes sociais, no sentido de subnotificações nesses municípios, né, visto que são muito próximos à rede Aparecida e isso nos afeta diretamente. Danilo, abre o seu microfone. Sim, Luiz, excelente pergunta. Nós não temos que fugir da resposta. O que não pode é Mariana ser discriminada porque nós estamos fazendo o trabalho certo e correto. Nós temos uma expertise no que se diz respeito a essas notificações, porque nós tivemos a oportunidade de também estar à frente no combate à febre amarela no município de Mariana, onde nós tivemos, infelizmente, 7 óbitos, mas tivemos quase 50 casos confirmados também. Dentro dos boletins, só para você ter uma ideia, parece que Ouro Preto hoje está com 14 óbito. Se você olhar no boletim do estado, Ouro Preto está com 1 caso confirmado. Ou seja, a vigilância daqui ainda nem comunicou com a vigilância de lá, né? Isso gera uma subnotificação no estado, né? Imagina cada prefeitura não informando em tempo real, isso gera uma subnotificação no estado. Em relação ao teste rápido, Mariana que confirmou o primeiro óbito para Ouro Preto, né? Esse primeiro óbito foi confirmado através aqui da nossa unidade de urgência e emergência do Antônio Pereira, onde chegou aqui na mesma hora nós fizemos o teste e com 15 minutos estava pronto, e assim fizemos o contato com a cidade lá.
conheço, respeito os profissionais de saúde, o secretário de saúde, Paulo Xavier, a Cristina, que foi secretário, mas nos incomodou num período aí onde o prefeito de Ouro Preto, o Júlio, fez uma publicação dizendo que, olha, a cidade vizinha aqui, olha, tem tantos casos aqui, então a gente tem que tomar cuidado. Isso tem que ter muita serenidade na colocação, porque pode estar penalizando uma cidade que está fazendo o trabalho correto, né? Conforme eu disse, nós estamos aqui para receber todas as críticas, estamos aqui sim com a cara para bater, mas Mariana tem colaborado muito para o processo. Se hoje a Santa Casa tem ampliação de 10 leitos Covid, é porque Mariana também faz parte do processo. Não estou aqui criticando a gestão de Itabirito e de Ouro Preto, mas fato é que toda a região estava mostrando caso. Toda a região. E disse o seguinte, eu fui um dos primeiros secretários de saúde a dizer que Minas Gerais estava subnotificando. E graças a Deus teve um estudo da UFOP demonstrando, da UFMG, demonstrando essa subnotificação. E a própria Secretaria do Estado trazendo essa informação. Já dentro, Luiz, me permite, dentro das suas 3 ponderações, nós fomos chamados para uma reunião na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto, onde o Estado de Minas Gerais habilitou o laboratório da UFOP, mas até hoje a FUNED não mandou os insumos, nós estamos aguardando, né? E fizeram uma proposta que se Mariana comprasse os insumos, que eles conseguiriam atender lá através dos testes rápidos. Mas me parece que esse custo para cada exame seria quase R$200. Eu estou pagando R$100 hoje no exame de um teste rápido, né? Então, assim, antes da gente, né, criticar a gestão, eu não estou aqui para criticar, mas é importante entender, sim, dentro da sua colocação, o que cada município utiliza dentro da sua metodologia, né? Então, seria isso daí a minha visão em relação à sua colocação. Ok, Danilo. Na sequência, eu vou passar a palavra ao Marcelo Sena, jornalista, formado aqui na UFOP também, assim como eu e o Luiz, e é dele a próxima pergunta. Só um minuto para eu poder ligar o microfone. Agora sim. Danilo, obrigado mais uma vez por estar falando com a gente. Eu te pergunto o seguinte: no Brasil, o grande debate, né, para além de Mariano, é sobre a questão do impacto do isolamento ou um lockdown na economia. Aqui, a prefeitura chegou a anunciar um plano de retomada, mas parece que esse pacote não decolou, né? Pelo menos é o que a gente tem conhecimento. Com esses novos casos, esse quadro atual, como que tem sido, por exemplo, esses embates, essas discussões sobre fazer ou não um lockdown agora, principalmente depois que a gente teve tantos casos confirmados em tão pouco tempo? Marcelo, interessante, né, essa colocação. É por isso que eu disse que nós temos uma equipe aqui muito grande fazendo esse trabalho. E graças a Deus a minha formação é na área de economia, contabilidade pública, onde nós tivemos um envolvimento do comércio local. É muito difícil, nós não sabemos. Estava assistindo ontem a entrevista do ministro, o Taixa, o ex-ministro, que para mim foi uma perda muito grande, um cara muito ponderado, um cara muito conhecedor. É um momento muito difícil, porque imagina você fazer um isolamento do comércio há 60 dias. Uma coisa é você dizer, olha, nós vamos ficar aqui parado tantos dias, mas nós vamos voltar nessa data e nesse horário. As pessoas, pelo menos, teriam uma previsão de quando retornar. Em relação ao plano de retomada, nós não flexibilizamos através de decreto, nós criamos umas bases mínimas de elaboração de um funcionamento de cada segmento. Então, por exemplo, se você tem
uma loja de calçados, você tem uma barbearia, o que nós deixamos? Que cada CNPJ apresentasse para o município o seu plano, aí sim apresentaria na documentação em arquivo para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde eles iam fazer a primeira triagem para ver se realmente aquela empresa existe, se está com a documentação de alvará ok, e após esse momento passaria para a Secretaria de Vigilância Sanitária, onde nós iríamos atestar o plano em relação à segurança, higienização, o número de pessoas que poderiam entrar dentro do comércio, e assim foi feito, sabe, Marcelo? Dos 119 vieram para a secretaria 11, nós já liberamos. Só que, infelizmente, no meio do caminho, o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, né, o Antônio Mauro, ele passou mal, ele ia participar da reunião, ele passou mal, está afastado já tem 15 dias, e o prefeito ficou na data de hoje para amanhã nomear interino um outro secretário de Desenvolvimento Econômico, porque precisa da assinatura dele para o processo andar, né? Então, isso está sendo feito, sim. Marcelo, em relação... A outra pergunta foi em relação dos casos do Brasil, eu me perdi aqui. Não, na verdade, o que eu fiz foi eu estava fazendo uma análise de que, tanto no Brasil quanto aqui em Mariana, que o lockdown ele está sendo cogitado, e eu penso aí, o que liga com a pergunta anterior que você estava respondendo, diante desse novo cenário, dessa quantidade de casos agora, se isso como que isso está sendo pensado no município? Se ainda existe essa possibilidade de retomada, como que está sendo o processo do lockdown? Marcelo, olha que informação interessante para o município de Mariana. Tivemos uma reunião com a Câmara agora. Infelizmente, é período eleitoral, muitos candidatos, né, pré-candidatos, querem aparecer no processo, né? Eu tinha, sim, a intenção de sair de candidato. Dia 4 de abril eu estaria me desligando para concorrer dentro de uma proposta, mas como que eu ia sair dia 4 de abril, sendo que eu tive um óbito em Mariana dia 1º de abril? Então, eu abri mão das eleições e vou até o final, se Deus quiser, para finalizar esse processo. Olha para você ver que situação interessante. Mariana, hoje, nós estamos com 80 casos confirmados por coronavírus. 80. Gente, de 80 casos confirmados, olha que situação interessante. 76 foram feitos por teste rápido. 76. Apenas 4 pela FUNET, né? Então, aí já fica a intenção nossa em realmente buscar essa informação. Olha que interessante. Desses 80 pacientes, nós temos 30 casos recuperados. De 80, nós temos 30 recuperados. Quanto que sobrou? 50 pacientes. De 50 pacientes, vocês viram que no boletim nós colocamos aqui os funcionários das empresas privadas separando para explicar para a população o aumento. De 36 casos confirmados, 35 são casos assintomáticos. Ou seja, esses 35 têm a possibilidade grande, muito grande, de também serem recuperados. Então, o que a gente tem que trazer para a população? Que reconheça também o trabalho que está sendo feito na recuperação dessas pessoas. Por quê? Nós vamos, sim, identificar e notificar o máximo de casos, né? Mariana, nós estamos com 5 óbitos. Então, por exemplo, tem cidades aí menores que têm mais óbitos e não tem casos confirmados, porque a letalidade ela é desfavorável. Então, por isso que nós temos que buscar. Então, apesar de ter 80 casos confirmados, Mariana ainda está numa situação onde nós precisamos buscar esses casos assintomáticos mesmos e isolar essas pessoas para que elas não se contaminem, né? Não contaminem as outras pessoas. E prova disso, que se fosse casos agravados, olha só para vocês verem, eu estou com 2 pessoas no Hospital Mossoró em observação. 2 pessoas em observação. E na UTI da Santa Casa, eu estou com um paciente lá estável. Eu não tenho paciente mais em clínica médica, mas eu tenho 80 pessoas
confirmadas aqui. Entendeu? Então é isso, sabe, Marcelo? Essa colocação que a gente gostaria de estar passando aí para vocês também. Por isso que é importante ter uma imprensa séria que realmente busca essas informações, porque não tem problema criticar o poder público, mas a gente também tem que ter o direito, né, de poder explicar para a população, ok? Ok, secretário. Eu vou passar, então, a palavra agora à Mariana Paz, a nossa estagiária, começou há apenas uma semana, e ela vai fazer, então, a próxima pergunta. Boa tarde, secretário. Acompanhando os boletins que são divulgados diariamente, a gente é levado a associar os números que são apresentados só ao perímetro urbano. Gostaria de saber como que está a situação dos distritos em termos de acompanhamento, respeito ao isolamento social, aplicação de testes e acompanhamento de pessoas que tenham ou possam ter tido contato com pacientes positivados para contágio de Covid. Obrigada. Altíssimo nível, né? As perguntas, né? Vamos lá. Mariana, é uma preocupação, porque Mariana, a cidade de Mariana, ela tem 1.200 quilômetros quadrados. Então, nós temos distrito a 60 quilômetros da sede de Mariana. 50, 40, 50, 30. Então, e graças a Deus, a nossa zona rural, ela é 100% coberta da atenção primária. Então, nós temos essas famílias acompanhadas pelas nossas equipes de saúde da família. Olha como é importante investir na atenção básica, né? Só para você ter uma ideia, o distrito de Furquim, 75% da população é hipertenso. Por quê? Porque nós temos esses dados, né? Quando nós vamos fazer uma campanha de vacina, como foi um sucesso a nossa campanha em Mariana, ela se torna mais fácil porque nós temos um sistema de informação muito bom no município. Por quê? Porque nós investimos na atenção primária. Então, eu quero dizer que o Covid chegou nos distritos, sim, tá? Nós temos quatro distritos com casos confirmados. Aí eu gostaria de destacar a sua colocação em relação à importância desse isolamento, sabe, Mariana? Porque nós temos um distrito que está a mais de 40 quilômetros da sede e onde, pelo histórico da paciente, é uma idosa de quase 70 anos, ela veio testar positivo para o Covid. E pelo histórico dela, há um bom tempo ela não vem na cidade de Mariana. Mas o que acontece, Mariana? As pessoas estão deslocando até a casa dos seus familiares. Porque, Mariana, culturalmente, existe muito esses deslocamentos para os finais de semana para ver, é um tio, é um parente, é um avô. E nós sabemos que há 14, 15 dias atrás, nós comemoramos, né, o Dia das Mães. E quantas pessoas não respeitaram o isolamento? Quantas pessoas se deslocaram até a residência de parentes mais próximos? É por isso que eu sempre digo que 90% não depende do poder público, gente. Depende mesmo, da população. 10% é as diretrizes que nós passamos para a população dentro das orientações. Né? Mas, infelizmente, realmente tem casos, sim, confirmados, eles estão sendo monitorados, mas é grave a situação. Olha onde o Covid chegou, num distrito, uma zona rural, uma das mais longe, né, em distância, no município de Mariana. Né? Então, reforçar, nós estamos aqui, sim, reforçando sempre a questão do isolamento. Público-alvo, gente, são os idosos. Voltamos aqui a frisar novamente que são eles os idosos. É importante a gente voltar a fazer novas campanhas em relação a isso, porque a população só leva a sério quando acontece com alguém do lado, né? Então, infelizmente, é isso daí. Ok, secretário, eu queria retomar essa questão de divulgação, né? A Mariana já fez alguma consideração a esse respeito, mas eu queria falar fundamentalmente da forma como essa divulgação é feita. Eu sei que a Secretaria de Saúde, o comitê, vem trabalhando e aprimorando essa divulgação
né? Mas, em alguns casos, a gente sente um pouco de dificuldade de rastreamento desses casos, né? Eu acho que essa pergunta já foi feita até mesmo numa live. A doutora Danuta disse que é complicado colocar todas as informações, o relatório poderia ficar imenso. Mas eu acho que é importante que a população, a própria mídia, possa ter algumas informações em relação às faixas etárias efetivamente que sofreram efetivamente contágio. Então, a minha sugestão, inicialmente, quase uma pergunta, mas também uma sugestão, é se não seria possível, numa determinada data, mesmo que seja apenas um release para a imprensa, relacionar os 80 casos que estão presentes hoje, tomara que não aumentem, por faixa etária, e a partir daí, os casos de confirmação serem informados na faixa etária, só os novos casos, da mesma forma que é feito com os casos suspeitos. Luiz, é importante essas informações, esse detalhamento. Chegou até a possibilidade de cogitar a possibilidade da gente colocar até por bairros e por distrito, mas, Mariana, a gente precisa de avaliar isso muito bem, porque algumas pessoas, né, acaba julgando, né? Por coincidência, no meu bairro lá tinha 3 ou 4 casos confirmados. Aí alguma companhia chegou e falou assim: não, nós vamos colocar em isolamento, porque lá no bairro A, B ou C, tem casos confirmados. E isso acabou sendo por uma mera coincidência, né? Que é diferente de um combate à dengue, quando você faz o bloqueio por bairros, né? De acordo com o Lira, que é o levantamento, a gente consegue perceber quais os bairros na cidade que estão mais com a presença do mosquitinho lá da dengue, né? Então, é feito dessa forma. Mas fica aqui sim, Luiz, a sugestão, eu vou passar para a equipe da gente fazer igual o Estado faz, né? Colocar aí essas faixas etárias. É importante para o processo a gente abrir para a população, mas eu vou conversar assim com a equipe. Eu acho quanto mais informação, apesar da população questionar mais, uma alteraçãozinha que eu faço no boletim, o pessoal já fala, tá escondendo, é isso, é aquilo, né? Então a gente sabe que é difícil, mas também ninguém falou que ia ser fácil, né? Então fica aqui a sugestão, nós vamos passar para o comitê gestor, tá bom? Danilo, boa tarde. Vamos lá. Alguns dias, né, foi anunciado em live uma adoção de medidas mais duras para combater o coronavírus, certo? Em Mariana. O que aconteceu foi que no dia seguinte as medidas apresentadas pela prefeitura, né, pelo prefeito, foi basicamente o fechamento de instituições bancárias e a aplicação de multas para quem não utilizasse máscara, né, e a determinação de testagem dos trabalhadores, em especial das mineradoras, da Fundação Renova e terceirizados. Bom, no caso dos bancos, a medida foi revogada antes mesmo de entrar em vigor, né? Eu queria saber algumas coisas, como por exemplo, está sendo aplicadas as multas para as máscaras? Como foi esse embate interno dentro da municipal? E é possível você dizer para nós que dentro dos 36 casos de Vale e Renova, quantos são da Vale e quantos são da Renova? Vamos lá, Luiz Felipe. Em relação aos bancos, eu mesmo disse para o prefeito que eu vi várias decisões da Justiça, né, revogando alguns decretos, porque quem regulamenta é nível federal, né, a questão dos bancos. E o prefeito recebeu uma recomendação do Ministério Público Estadual, né, em Belo Horizonte, para que não fizesse isso, porque ele poderia responder medidas em relação a um questionamento do tipo: eu tenho uma conta para pagar, não paguei porque o banco não abriu, mas o banco vai me cobrar juros e multa, né? Então eles entendem que alguém deveria pagar essas contas.
Em relação às multas, não foi aplicadas, né? Ainda tem uma situação que eu pedi à Procuradoria para que avaliasse em relação a essas multas, porque eu também entendo que teria que passar pela Câmara Municipal, mas também nós temos hoje já uma lei federal, né? Nós temos uma lei federal no qual, né, o próprio presidente acabou sancionando, mas ele mesmo não utiliza a máscara, né? Então, quando tem uma lei federal, o município regulamenta ela através de decreto, né? Então, a gente precisa de reforçar essa questão da utilização de máscara. No início do decreto, quando começou várias cidades implementando, eu disse que a gente poderia, nós precisávamos fazer sim, não arrependo do comitê orientar, mas eu entendi que poderia criar na população uma falsa segurança, né? Eu estou utilizando a máscara, eu estou seguro. E, na verdade, não existe isso, não dessa forma, né? Porque quando a gente faz, olha, o decreto está aqui para usar máscara, então você pode sair para a rua, né? Então foi esse o entendimento da população, né? Mas infelizmente, a gente vai errando e vai acertando. A cada erro a gente aprende com o erro, e o importante é tentar consertar ali na frente. Mas eu digo, Luiz, é uma discussão muito grande, sabe? Você tem ali o comércio te pressionando para voltar, e você tem a população também te pressionando para fechar o comércio. Eu até disse isso, nunca falei isso em live, mas eu disse que são duas campanhas que têm condições de dar certo, né? O comércio está aberto e tem a população que, se não quiser ir ao comércio, que não vai ao comércio, né? Que apenas vai ao comércio se realmente for necessário, né? Uma farmácia, comprar algum supermercado, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente fica ali no meio desse embate, né? Porque o que move o mundo é a economia, mas no momento nós não estamos tratando a economia, nós estamos falando de vidas, né? Pessoas que estão ali aguardando vaga nas UTIs, enfim, né? Não é fácil, mas nós estamos aqui tentando fazer o melhor. E quantos casos, secretário? Sim. Que é da Renova e Vale? Então, ô Luiz, nesse momento, na verdade, eu não posso nem responder, porque como a gente já citou Vale, Samarco e Renova, nesses 36 casos confirmados, isso já está dando um desgaste muito grande das companhias que falaram que poderiam entrar até com uma ação contra o município, sabe? Então, nós estamos alterando hoje, nesse boletim, estamos colocando empresas privadas. Por quê? Porque nós vamos também fazer uma recomendação para os bancos, para os grandes supermercados, a empresa de transporte público, que também testem os seus profissionais, tá? Então, por isso que nessa divisão, eu até não consigo responder, porque realmente eu não tenho essa informação. Mas nesse momento, se a gente tivesse, não poderia ser uma informação pública, até por causa dos profissionais que ali estão e poderão ser julgados pela sociedade, como já aconteceu em alguns casos. Tá ok, Luiz? Tá certo, Danilo. Obrigado. Danilo, agora nós vamos passar para falar de um tema um pouco mais específico, mas também mais delicado, que são, voltando a falar um pouco desses casos confirmados entre trabalhadores da Vale, Renova e empresas terceirizadas. A recomendação técnica número 35, que suspende as atividades, ela deixou duas impressões. A primeira é que a Renova não teria cumprido o que havia proposto no plano, e uma outra impressão, a segunda, é que o plano não teria sido adequadamente analisado ou fiscalizado pela prefeitura. Então, o que realmente aconteceu, secretário? Vamos lá. Em relação à Renova, nós pedimos, tanto a Vale como a Samarco e a Renova e suas terceirizadas, um plano para o município, para o comitê gestor. A nossa equipe recebeu o plano, mesmo assim, eu pedi que a equipe de vigilância fosse in loco para verificar o plano. Em relação a Samarco e Vale, perfeito, tranquilo, plano excelente, modelo de checklist via aplicativo,
diário dos seus profissionais, o isolamento lá dentro, o distanciamento, a forma do transporte, maravilhosa. Em relação às obras de Bento e Paracatu, a nossa equipe também teve em loco, apresentou lá algumas situações que foram notificadas, mas nada assim grave, né? Mas, no primeiro momento, nós pedimos também esse plano de testagem dos seus profissionais. A Vale e a Samarco já estava executando há bastante tempo. E nós demos um prazo de 48 horas, pelo menos, para a Fundação Renova se manifestar em relação à testagem rápida dos seus profissionais, uma vez que as outras empresas já estavam fazendo, e a Renova, que seria uma empresa grande aqui, né, que é uma empresa grande, que está uma fundação grande que está aqui, com um fluxo muito grande de profissionais, tanto direto como indireto, e nós não íamos abrir mão dessa situação. E assim foi feito, né? O que aconteceu, Marcelo, é que as únicas duas obras que o município, que o comitê gestor liberou, foi a obra do Jardim, onde são 8 profissionais, e a obra da Cachoeira de Camargos, que seriam 5 profissionais. As demais, eles não mandaram para a gente. E vocês sabem que quem é o responsável pelas ações é a Comar, né, que foi criada através do decreto. Parece que quem está à frente é o Newton Godoy. E, de fato, não teve autorização do comitê gestor. Nós comunicamos ao prefeito. O prefeito disse que, se não tem um comunicado do comitê gestor, que era para suspender, sim, as ações e exigir esse plano de testagem, né? Então, assim foi feito, nós temos tudo documentado, e já na sexta-feira mesmo, a Renova, mais as suas terceirizadas, já conseguiram apresentar um número significativo já de testes rápidos. Inclusive, aí eu já posso falar alguns positivos, tá? Alguns casos positivos. Então, se a Secretaria de Saúde realmente não impõe, né, essas pessoas poderiam estar ali contaminando. Mas foi isso que aconteceu, viu, Marcelo? Posso te garantir, não tem manobra nenhuma, não tem nada para esconder, não, tá bom? Muito bem, secretário. A gente entende que haja um certo cuidado, né, um certo carinho, ou cuidado mesmo na informação, mas nós tivemos uma informação agora à tarde, numa reunião preliminar de uma comissão interna da Câmara, onde um representante da Renova teria informado que, dos casos já confirmados, 15 seriam de Renova e suas terceirizadas. Isso resultaria em 21 casos pela Vale. A minha pergunta é, o senhor pode ou não confirmar esses números? E como é que fica a situação da Samarco, que ninguém falou nada? Ô, Luiz, vamos lá. Você sabe que eu não fujo da resposta. Dos 15 casos confirmados pela Fundação Renova, o representante disse que 13 casos são de moradores de Mariana, tá? E a Samarco, eu posso te responder, como tá Vale, Renova e terceirizada, a Samarco não entrou aqui porque ainda não tem nenhum caso positivo. Te respondi? Ok, secretário. A palavra, então, a Mariana Paz, que faz a próxima pergunta. O argumento usado para a interdição dos bancos era o fato deles serem o foco do contágio. Hoje, 42% dos casos confirmados têm ligação com Vale, Renova e terceirizados. As obras da Renova foram suspensas. Mas por que a Vale continua com as suas atividades? Mariana, porque a Vale, o que ela apresentou no seu plano, ela está executando na prática. Só para você ter uma ideia, a Vale está testando de 21 em 21 dias. Todos os seus profissionais de saúde, dos seus profissionais, independente de ter sintomas ou não, tá? Então, esse foi o compromisso e ela está executando. Apesar de, no seu próprio plano, eles já diminuíram lá
o administrativo e o operacional também. Então, a Vale não está operando com carga máxima também não, tá? Então, isso foi colocado no plano e está sendo executado dessa forma. E agora nós vamos pedir aos bancos, né? Aí pela uma segurança dos profissionais que ali estão, né? Porque quantas pessoas passam pelos bancos, né? Então a gente tem que pensar na segurança dessas pessoas também. Ok? Danilo, e a resposta desses testes por parte das empresas, eles estão correndo com tranquilidade para a Secretaria de Saúde do município? Tem informações de tipo e confiabilidade dos testes rápidos? Quais são aqueles que estão sendo utilizados? Como está sendo isso? Luiz, é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas estão vendo só os testes que deram positivos, né? Mas no momento oportuno, nós vamos falar também quantos testes deram negativos, né? Eu quero dizer que está correndo até rápido, né? Nós tivemos uma reunião, por isso que eu demorei um pouquinho até para entrar aqui, de 15h30 às 16 e pouquinho, com Vale, Samarco e Renova. E nós estamos estreitando ainda mais, porque não é simplesmente chegou um caso, a gente fala, ó, testou positivo, obrigado. Não. Atrás desse teste, dessa pessoa que deu positivo, tem no mínimo 5 pessoas que a gente tem que acompanhar, né? Então, é uma outra equipe que nós montamos aqui, é um trabalho enorme, grande. Por isso que a cada dia que passa, os nossos monitorados aumentam mais ainda, sabe? Mas eu digo que são grandes empresas, né, Luiz? Eles têm capacidade muito grande. A Vale, por exemplo, tem um sistema de controle de checklist do profissional para ele trabalhar, que eu falo assim, que é coisa de primeiro mundo. E a Vale, ela chega e põe lá o seu preço e agiliza a contratação, né? Vocês têm acompanhado aí, passando na televisão, o número de teste rápido que comprou. Aliás, foi um dos motivos que nós exigimos, né? Vocês compraram milhares e milhares de testes rápido, mas não estavam testando os seus profissionais, né? Ficou incoerente, né? Mas nós vamos estreitar, nós colocamos aqui uma reunião semanal de alinhamento, porque esses dados é muito importante, sabe, Luiz? Uma vez que a gente monitora rápido, coloca em isolamento, é a diminuição ali da contaminação que a gente está trabalhando, ok? Ok. Sua vez, Marcelo. Danilo, nós fizemos umas pesquisas sobre o número dos contágios em cidades mineradoras, para a gente poder fazer uma comparação com Mariana. E aí a gente escolheu 3 municípios que é muito forte a presença da Vale. A gente escolheu Itabira, Paraupebas e Canaã dos Carajás. Quando a gente compara, Mariana tem uma taxa de contágio de 0,13%, né, e letalidade 0,3% e letalidade de 6,25%. Quando a gente compara, Itabira, por exemplo, tem a mesma taxa de contágio que Mariana, mas a letalidade é muito menor, é 8 vezes menor. E já lá no Pará, as cidades é o seguinte, eles têm mais, a taxa de contágios é grande, mas a letalidade não é tão grande quanto a de Mariana. O que você acha que esses números sugerem para você? Vamos lá, é uma pergunta bem técnica. Conforme bem dito, parece que Canaã dos Carajás, quando eu fiquei sabendo, estava com 541 casos, próximo a isso, né? Se não me falha a memória, em torno disso. Isso significa o seguinte, quanto mais você notificar o município que tem óbito, a gente vai acabar diminuindo essa letalidade. Vou te dar um exemplo. Mariana, do jeito que estava, com 80 casos. Ouro Preto já abriu com 1 óbito. Não sei se vocês lembram, né? Então, a letalidade é altíssima, né? Então, por isso que nós estamos aqui, Mariana está com 5 óbitos, mas nós estamos aqui, procuramos muito mais, porque eu quero amanhã virar e falar assim, olha, nós tivemos 500 e tantos casos confirmados, graças a Deus,
95% recuperados e que a gente continue com 5 óbitos, né? Então, a gente tem que correr atrás desses números, mas parabéns aí, Marcelo, você está comparando certo, né? Cidades mineradoras, porque tem vereador comparando cidade que não é de mineração com cidade de mineração, então não é uma comparação fidedigna, né? Mas essa análise ela tem que ser feita. Realmente a gente tem que procurar, sim, diagnosticar o máximo possível, buscar mesmo para a gente poder diminuir esse percentual aí. Muito bem, secretário. O senhor já comentou algumas questões relativas a testes rápidos, mas eu gostaria de voltar a alguns pontos específicos para ficar bem claro. Gostaria de saber quantos testes rápidos já foram aplicados pelo município e quantos eram positivos e negativos? E mais, quantos foram adquiridos? Qual a disponibilidade deles hoje? Né? E qual a confiabilidade dos testes, principalmente em relação aos falsos negativos, dos testes que estão sendo utilizados aqui no município? Tá. Dos positivos, conforme a gente destaca no boletim, nós temos 80 casos confirmados. Desses 80 casos, 76 por teste rápido, tá? No caso de óbito, nós temos 2. Então, nós estamos falando aqui de 78 casos que testaram positivos. Esse eu consigo te demonstrar, porque o positivo a gente acompanha ele, então na íntegra são esses quantitativos aqui. Agora, nós já temos quase 250 testes já aplicados no município de Mariana, sabe, Luiz? E agora também nós estamos fazendo aí a testagem dos nossos profissionais de saúde que estão na linha de frente, tá? Isso é independente de ser assintomático ou não. Porque eu entendo que uma vez que a gente passa a exigir das companhias, eu acho que a gente também tem que fazer o dever de casa, né? Testar também os nossos profissionais, e nós começamos por aqueles ali que são linhas de frente, tá? Em relação à quantidade, Luiz, nós compramos mais 1.000 pelo consórcio Cisamap, tivemos uma doação também da Samarco aqui, eu só não vou te falar aqui porque eu posso estar errando, eu posso te mandar esses valores depois, mas nós temos aí aproximadamente aí quase 3.000 kits no município de Mariana. Faltou alguma coisa, Luiz, na sua pergunta? Esses 3.000 kits são disponíveis hoje? Sim. Estão disponíveis. Aprofundando aí, secretário. Vamos fazer aqui um exercício mental. 60 mil habitantes em Mariana, R$100 o teste, custaria 6 milhões para testarmos a população toda. Né? Perfeito. E você falou aí agora há pouco que é só testando a população que a gente vai conseguir ter uma taxa real tanto de letalidade quanto de controle, e que 42% dos casos são de mineradoras e grandes empresas, justamente porque adotaram a testagem em massa. Não está no momento, então, do município fazer essa testagem em massa, e existe algum projeto da administração municipal, de como adquirir esses testes rápidos e qual quantidade você julga que seria necessária para dar conta dessa testagem em massa na cidade? Luiz, esse é o nosso planejamento. Não adianta investir em barreira sanitária, porque a pessoa vai passar ali na barreira, você vai medir a temperatura e a pessoa não vai ter sintoma nenhum e você vai deixar passar. Então, esse não é o nosso foco mais. O nosso foco realmente é investir. Dizer que nós vamos fazer 100%? Talvez não. Mas se a gente conseguir aplicar hoje pelo menos 40%, 50% da população, já será satisfatório para esse isolamento, sabe? Isso é importante. E nós vamos buscar isso. Eu tenho uma reunião com o prefeito amanhã. A conta que você fez é essa mesmo.
A princípio chegou para a gente proposta de teste rápido no valor de R$200, de 250. Quando começou em Mariana, eles estavam pedindo até R$400. E esses testes têm essa confiabilidade porque nós compramos os testes que são certificados e autorizados pela Anvisa, né? É claro que vocês já sabem que o negativo pode ser um falso negativo, mas quando é positivo, o preditivo dele é muito alto, né? Então, a gente trabalha com as ferramentas que tem no mercado, né? Mas não resta dúvida não, viu, Luiz? O caminho é esse aí. Pode ver que os países lá que fizeram o teste rápido em massa, eles conseguiram ter um retorno mais rápido, né? A normalidade nunca, né? Mas tiveram uma tranquilidade mais rápida no isolamento, porque acaba sendo um isolamento vertical, né? Você identificou ali aquelas pessoas e começa... Porque a vida tem que voltar ao normal, né? Não tem como ficar 4, 5 meses dentro de casa, até porque as pessoas começam a adoecer por outros tipos de diagnóstico, mentalmente, né? Então a gente está correndo contra o tempo, tá? Excelente colocação aí, excelente pergunta. Eu falo que parece que a turma é toda da saúde aí, né? Hoje o município tem condições de arcar com esse investimento? Luiz, dos 50% sim, né, que seria aí em torno de 3 milhões. Mas nós estamos discutindo aí com o prefeito, tem uma possibilidade muito grande, ele está numa reunião hoje, inclusive, com as empresas parceiras aí, com os diretores aí, com os chefões dessas grandes empresas aí, e eu vejo uma possibilidade muito grande da gente fazer até mais do que 50%. Seria uma coisa muito positiva para a nossa cidade, nós vamos buscar isso daí. O Danilo, e agora então para a gente, uma outra questão também que é bastante importante, como que está a situação atual da capacidade de atendimento médico no município, em termos de leito, respiradores, UTI? Nós tivemos alguns casos, por exemplo, que foram reportados como internação na Santa Casa, da Santa Casa de Ouro Preto. Então eu te pergunto, assim, existe algum tipo de classificação da urgência dos casos que vão para o Hospital Monsenhor Horta, para a Santa Casa e para os leitos instalados na Policlínica Municipal? Então é mais um panorama mesmo de como que está a nossa capacidade de Marcelo, olha que interessante. Nós temos 80 casos confirmados em Mariana, como eu te disse, 30 recuperados, e os 36, dos 36 que testaram nas empresas privadas, nós temos 35 assintomáticos. Apesar da quantidade, a nossa clínica médica, por exemplo, no Hospital Monsenhor Horta, nós temos apenas 2 pessoas lá agora em acompanhamento. No leito de isolamento da Santa Casa, que são 15 vagas, nós não temos nenhum paciente lá. E na UTI, nós temos lá um paciente que está estável na UTI. Então, e na policlínica lá agora também não tem paciente lá para ser transferido, né? Então, nesse momento, a clínica médica está bem baixa. Em relação aos outros atendimentos, atenção primária, volta a funcionar, os especialistas no Previne também voltou a funcionar. É claro que nós não voltamos com a carga total. Nós voltamos atendendo os pedidos que vêm para 2 médicos auditores, onde é tratado como P0, P1 e P2. Né? O P0 a gente chama de prioridade 0, 1 e 2. E aí são classificados, e essas pessoas que precisam desse atendimento urgente, tipo oftalmo, ortopedia, cardiologia, né? Inclusive nós tivemos aí 3 casos de hemorragia, não, como é que é? 3 casos de AVC hemorrágico, tá? Inclusive tem um lá no hospital agora. Então não é só Covid, né? Não posso fechar e falar, ó, só estamos atendendo Covid. Mas existe nesse momento, Marcelo, um protocolo específico Covid, tá? Então, esses protocolos, eles são acionados muito rápido, porque o paciente Covid, ele evolui muito rápido, né? De um dia para o outro, existe uma evolução muito rápida. Em relação aos respiradores, nós estávamos adquirindo 10 da marca Philips, no qual o Estado recomendou, só que depois o Estado
soltou uma nota técnica que o equipamento não era próprio para ventilar, porque eles não tinham autorização da empresa que regulamenta o mercado. Então, esses respiradores iam chegar para a gente no dia 15 de maio. Agora, nós conseguimos comprar um outro ventilador da marca Prisma 10, que vai chegar para a gente por volta de 15 a 20 de junho, né? Então, aí nós vamos conseguir, sim, equipar. Não é o melhor respirador, não é, tá? Ele custa o valor aí de R$37 mil. Não é o melhor ventilador, mas é um ventilador que, para a gente que tem lá apenas 2, eles conseguem, pelo menos, estabilizar ali e minimizar para estar fazendo aí esse atendimento mínimo adequado, ok? Ok, Danilo. E sobre os nossos leitos de campanha, que pé que eles estão atualmente? Na última entrevista, que nós conversamos lá no início, você falou, na terça-feira eu entrego eles. Você teve alguns problemas, não conseguiu entregar naquele prazo, e como é que eles estão hoje? Então, os leitos de campanha, né, que eu não gosto de usar essa frase, mas nós colocamos como uma ampliação da policlínica, que é ao lado do PA, eles estão lá prontos. São 23, eu até convido vocês a fazer uma visita, mas nós não quisemos dar publicidade em relação a esse tipo de atendimento. O que nós estamos montando é o seguinte, como nós pactuamos na Santa Casa 15 leitos e 10 UTIs, à medida que for utilizando lá, né, que foram acabando essas vagas lá, ainda teríamos ainda o Hospital Monsenhor Horta, que são mais 8. E após esses 8 também do hospital e a policlínica, aí sim, Marcelo, a gente ia abrir lá esses leitos lá, né? Então já está lá com as macas todas novas, os balões de oxigênio estão todos lá. E para completar, faltaria a gente entrar com os respiradores e bomba de fusão e alguns monitores que nós estamos conseguindo comprar por causa daquele recurso que saiu do TRT, né? Então a gente está preparado sim, inclusive teria um outro plano que é utilizar a odontologia, se ainda assim a fisioterapia preencher os 23 leitos. Por gentileza, secretário, hoje a Fundação Renova anunciou a liberação de quase 600 milhões de reais para obras nas áreas de saúde e de infraestrutura, que serão repassados para os governos de Minas Gerais e também do Espírito Santo. Por que Mariana não foi incluída neste repasse? Então, Mariana, aí não está na minha pasta, né, Luiz? Aí seria uma pergunta para o prefeito Duarte, tá? Porque ele que é o presidente do CIF, né? Ele é presidente do CIF, não, ele é membro do CIF. Então, essa pergunta eu não poderia responder porque eu não tenho autonomia de falar, porque ele que é membro do CIF, né? Então, o Luiz eu tenho certeza que vai buscar isso daí, né, Luiz? Essa resposta aí para a Mariana e para a população, ok? Sem sombra de dúvida, secretário. Agradecemos a sua paciência para nos responder, mas pedimos um pouquinho mais do seu esforço, do seu tempo, para que nós possamos fazer uma última rodada de perguntas. E a minha pergunta, então, é voltar a um ponto que já foi abordado, mas para deixar mais claro, né? Dos casos positivados, os 80 casos positivados, quantos efetivamente eram sintomáticos? E que tipo de acompanhamento está sendo feito para detectar possíveis sequelas que possam persistir nos pacientes sintomáticos e já considerados curados? Luiz, a pergunta ela é o seguinte, dos 80, eu não consigo te falar agora quantos foram sintomáticos ou assintomáticos, né? Porque eu teria que montar a planilha e ver lá na hora, estudar o estudo epidemiológico de cada situação. Por quê? Vou te dar um exemplo. Nós testamos o Edernon, que deu positivo. Eu estou citando o nome porque ele mesmo já divulgou. Do Edernon, nós achamos o Bambu, o neto, a esposa e
o irmão da esposa, que seria o cunhado dele. Olha só para você ver, do Edenon nós achamos 4. Esses 4 assintomáticos. Porque no nosso protocolo, se testou positivo uma pessoa numa residência, todas aquelas outras pessoas que ali estão, independente de estar com sintomas ou não, elas devem fazer o teste. Então eu consigo te responder, mas eu teria que levantar. Mas eu consigo te dar aquela resposta que, dos 80 casos, nós temos 30 já recuperados. Que sobrou 50. Dos 50, nós temos 15 que foram testados pelas companhias assintomáticos. Então, fazendo uma análise, não é uma análise muito ruim. É uma chance muito grande desses 80 aqui, desses 46 aqui, né? Desculpa. 80 menos 30, que são os recuperados. Isso, desses 16 casos aqui serem recuperados também, né? Então, eu consigo te responder isso daí num levantamento mais profundo, ok? Ok, secretário. Secretário? Luiz Pereira, então, tem a palavra para a pergunta final dele. Vado? Oi? Estava travado aqui para mim. Bom, vamos lá. Hoje, nós temos aproximadamente, que é o número talvez o mais difícil de controlar, pois já passaram pela situação de cerca de 1.500 monitorados, né, pelo município. E uma coisa que é recorrente, a gente observa muito, né, especialmente assim, quando tem uma live com o senhor ou com o prefeito, a doutora Danuta, é que surgem várias pessoas que são consideradas monitoradas e às vezes reclamam de não ter um acompanhamento ou não entende o que é ser monitorado. Eu acho que talvez não tenha ainda não tive também a explicação exatamente do que é estar nesse status de monitorado. Então, eu quero deixar esse espaço aqui para você conseguir explicar para a gente, assim, suponhamos, se eu for monitorado, qual será a postura da Secretaria de Saúde, qual a postura vai ter comigo, o que eu posso esperar do poder público nesse sentido. Ô, Luiz, são as duas formas que você colocou aí agora. Realmente, uma parte dos monitorados não entendem, acha que porque eu conversei com fulano, passei por ele no corredor, ou eu abracei, ou eu passei perto, já quer fazer o teste rápido, né? Não funciona dessa forma, por isso que a gente tem a equipe de vigilância que faz todo o acompanhamento. Mas eu também quero assumir aqui um erro, uma falha nossa, onde realmente algumas pessoas não estavam sendo monitoradas, tá? Isso, eu sou muito correto nas minhas ações e quando erro, eu prefiro que descubram o erro pela minha fala. Então, nós aumentamos a equipe, tá? Hoje eu já posso te garantir que, pelos horários e pela confirmação, eu já consegui colocar na planilha e essas pessoas estão sendo monitoradas, algumas de 24 em 24 horas e outras de 48 em 48 horas. E digo mais, Luiz, em relação às empresas aí privadas, eu criei uma equipe específica só para monitorar essas pessoas, porque o monitoramento é de responsabilidade da vigilância, né? Então, eu montei uma equipe específica para isso, para não misturar com os outros monitorados, tá? Mas, realmente, estava tendo falha, assim, muita crítica, tá? Que as pessoas estavam reclamando que não estavam sendo monitoradas, sim, tá? Mas vamos acompanhar e, se persistir aí no erro, nós vamos trocar essas pessoas e ver onde está o erro. Secretário, agora, então, é a vez do Marcelo Sena fazer a última pergunta dele. Danilo, eu quero saber agora qual que é a sua opinião sobre que lições que a gente pode tirar dessa pandemia, pensando principalmente que o que a comunidade científica diz é que, infelizmente, a chance dessa não ser a última é muito grande, né? Então, que lições que, enquanto gestor, você tira
a gente já consegue tirar desse momento de pandemia que nós estamos vivendo? Ô Marcelo, eu quero dizer que o mundo acordou. O mundo acordou. Não tenho dúvida que nós temos o melhor sistema de saúde do mundo, que é o SUS. Prova disso o que está acontecendo nos Estados Unidos, que lá a saúde é uma saúde onde, se você não tem dinheiro, você tem dificuldade. O Sistema Único de Saúde, eu falo que não é um plano, né? Você faz um plano aí de seu celular, um plano de telefonia celular, um plano até de saúde, e lá você coloca e paga os valores de acordo com o que você quer colocar no plano. O Sistema Único de Saúde, não. Né? Prova disso, o Jair Bolsonaro utilizou o Sistema Único de Saúde na cidade de Juiz de Fora. Não resta dúvida, sabe, Marcelo? Só para você ter uma ideia, tinha uma emenda estadual para a Santa Casa de Ouro Preto, se não me falha a memória, de 2007 ou 2009, que felizmente, ela veio acontecer só por causa dessa pandemia. Chegaram lá 10 respiradores, de 2007 ou 2009, se não me falha a memória. E com isso, você viu como que os recursos aparecem? Libera 6 milhões para uma cidade, 7 para outra. E dizer que lá no Nordeste, lá pro Manaus, Fortaleza, o sistema colapsou primeiro por causa da falta de investimento, que eram pouquíssimas na área da saúde. Então, eu vejo um SUS, sabe, Marcelo, saindo dessa muito fortalecido. Ele já está sendo fortalecido. Eu te falo pela cidade de Mariana, o legado que nós já vamos deixar, que é dobrar a capacidade de UTI da Santa Casa. Imagina, passando essa pandemia, olha o legado que nós vamos deixar lá, quantas outras pessoas poderão utilizar, né, da Santa Casa. O recurso que veio para Mariana também fazer a UTI na cidade de Mariana, e por aí várias outras cidades, né? Que bom que eles estão canalizando esse recurso público para a área de saúde. Agora, fato é também, né? Vem recurso, mas acaba alguns secretários, alguns prefeitos, nesse período de política, infelizmente, não utilizar o recurso de forma certa. Prova disso, o estado do Rio, né, que vocês estão acompanhando aí, a superfaturamento em relação à compra de equipamentos, mas, Mariana, nós temos uma equipe capacitada que faz análise da descrição desses equipamentos. Eu não compro o que eu quero, eu compro o que realmente a equipe técnica demonstra. Mas, ô Marcelo, sem sombra de dúvida, vai ficar um legado muito bom para a saúde, porque nós sabemos que a pandemia ela tem um fim, né? Nós sabemos quando, né? Mas toda pandemia ela tem o seu fim, sim. Muito bem, secretário. Gostaria de reafirmar, né, com muita ênfase, nosso agradecimento pelo tempo que o senhor dedicou, reservou para responder as nossas perguntas, e deixamos aqui também nossos votos de muito sucesso nessa difícil tarefa. E agora o senhor tem um espaço para qualquer consideração ou esclarecimento adicional que o senhor queira fazer. Olha, Luiz, você sabe que você tem o meu respeito, junto com a equipe. Conforme você disse, você não preocupa com o furo de reportagem, mas a equipe sua está de parabéns. Quantas vezes eu já elogiei, né? O Marcelo sabe disso, você sabe disso. Como que vocês escrevem muito bem. É uma matéria que, quando as pessoas fazem a primeira leitura, já entende a informação, né? Eu quero que você não se perca no meio do caminho, que você, junto com o seu jornal, que você continue dessa forma, trabalhando de forma correta, de forma honesta, demonstrando para a população as informações. Parabéns ao Marcelo, a Mariana, o Luiz Felipe. Eu disse isso para você. Até brinquei aí que na próxima gestão aí eu vou roubar um funcionário seu aí, tá? Você não briga comigo, não, tá bom? Eu preciso, sim, saúde pública, a gente tem que comunicar sempre. Isso é importante, escrever bem, dar credibilidade para a população. E eu não tenho problema nenhum com o erro, gente. Eu não tenho compromisso com o erro. Se tiver que voltar atrás aqui,
olha, nossa, secretário, na entrevista lá que dia você falou isso e não é. Ô, Luiz, me desculpa, realmente não aconteceu, foi dessa forma, eu me equivoquei, mas você sabe o que eu estou falando, né? Nós temos a imprensa aqui na cidade de Mariana, de pessoas aí de 20, 30 anos, e quero dizer que eu escuto a população, escuto os profissionais de saúde, e que não perca essa credibilidade que vocês têm, tá? Eu poderia estar aqui fazendo outras considerações, mas eu preferi fazer essas considerações. Você sabe o carinho, o respeito que eu tenho por você. Me desculpe, em alguns momentos não consegui atender o telefone, tá? Mas fica aqui o carinho, o respeito que eu tenho por você e pela sua equipe. Ok, secretário, mais uma vez, obrigado. Amigos e amigas da Agência Primaz de Comunicação, esta foi mais uma edição do programa Entrevista Primaz, com a participação do secretário de Saúde de Mariana, Danilo Brito. Nós agradecemos a audiência e convidamos a todos e todas para acompanharem as nossas publicações no site agenciaprimaz.com.br. Jornalismo com seriedade, responsabilidade, independência e imparcialidade.